Olá, caríssimos, tudo bem com vocês? Quem vos fala aqui é o professor Éder Ramos, professor de redação do Colégio Santa Rita, e iremos dar continuidade às nossas aulas para os nossos alunos do primeiro ano. Doutores, nós estamos no período de trabalhar redação envolvendo eixos temáticos. Na aula de hoje nós iremos trabalhar sobre o eixo temático segurança pública, certo, doutores? Aqui na verdade são as sugestões que, claro, você vai ampliar seu conhecimento buscando mais repertórios sobre o tema, ok? Então vamos lá, o que nós devemos entender então sobre o repertório sociocultural e sobre o eixo segurança pública. Voltando a dizer, você vai estudar os eixos e posteriormente estudar os eixos, terá repertórios. A partir do repertório iremos produzir redações em cima dos temas que você já aprendeu sobre os eixos temáticos. Nos temas você vai aprender a argumentar, nos eixos você vai aprender a inserir a ideia do repertório sociocultural, de buscar o repertório sociocultural, e você vai estudar os temas para entender, para poder argumentar mais sobre eles. Então, quais os possíveis temas que poderiam ser trabalhados sobre a questão do tema segurança pública no Brasil? Então, sempre está em voga há muito tempo trabalhar sobre a ideia de redução da maioridade penal, que simplesmente é um projeto de lei que está há muitos anos tramitando no Congresso Nacional, que visa reduzir a maioridade penal de jovens de 18 para 16 anos em crimes hediondos. É bom deixar claro para isso para a população que não é todo qualquer crime, apenas os crimes hediondos, ou seja, aqueles que são empunhados por meio de violência, de uma grave violência. É um projeto que pauta muita discussão, porque alguns teóricos entendem que o nosso Código Penal, por ser de 1940, ele é ultrapassado, ele não atende aos requisitos legais da nossa legislação, ou seja, ele não atende ao que a nossa sociedade requer hoje, ou seja, foi um Código Penal que foi feito para outro sistema, para outra sociedade. Então, segundo estudiosos, diz que nosso Código Penal, ele, por pleitear simplesmente a penalização, a imputação ao jovem maior de 18 anos seguinte, ele estimula a criminalidade no Brasil, em especial pelo fato dos criminosos utilizarem jovens por saberem do seu poder de impunidade legal. É importante, doutores, nós trabalharmos nisso e que abordar que o Brasil já é a terceira maior população carcerária do mundo. E com certeza, se houver essa redução, vai se aumentar essa população carcerária e pode trazer inúmeros problemas, como também trazer uma maior dificuldade em manter o sistema penitenciário, porque já estão lotados, abarrotados. Se entrar mais esse número de cidadãos, já se referindo aos jovens, como conter, como manter essa população carcerária, ok? Então é um tema que vocês devem estudar muito, principalmente hoje na política do governo, que é muito trabalhar essa questão da segurança pública. Desculpem, aqui está a redação, viu? É redução, ok? E agora é redução. O professor Éder Ramos corrigindo. Redução da maioridade penal. Ok, doutores? Redução da maioridade penal brasileira. Bem, outro tema que está em voga também é o aumento da criminalidade entre os jovens, que um tema, na verdade, se interrelaciona ao outro, né? Está havendo um aumento da criminalidade entre os jovens, aí a questão devemos tomar uma medida simplista de reduzir a maioridade penal e encarcerar esses jovens, ou devemos partir para uma ideia de políticas públicas que façam com que o jovem não se transforme em um criminoso? Okay? Aí vai terminar a política pública e dar sua opinião em tratar sobre o tema. Também temos os crimes relacionados à corrupção. No Brasil, uma problemática essencial, as atitudes corruptivas, inclusive nesse período de pandemia, onde fala-se muito em crise, está havendo diversas operações de combate ao crime, em especial pela Polícia Federal, crimes corruptivos.
É bom pontuar que a lei anticrime ela não foi aprovada pelo Congresso Nacional, proposta pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, o qual saiu recentemente do cargo. Então, temos que abordar que esse é o principal ponto de crimes relacionados à corrupção. Não é que não exista uma lei, porque existe o crime de responsabilidade, que é pautado a gestores públicos que gastam de forma errada o dinheiro público, e claro, também diversos crimes, como apropriação indébita, quando há uma apropriação dos gestores públicos de valores destinados à contribuição previdenciária dos funcionários da administração pública. Então, existe já uma legislação que pauta essa ideia de crimes contra a corrupção no Brasil. A questão é, por que eles não são realmente efetivados? Discriminação e redação. Violência contra o idoso, é uma tendência que está crescendo muito no Brasil, porque quando falamos em violência, doutores, não é só nem também a questão da violência física, simplesmente a questão do abandono, a questão do descaso social, quando a família não abastece o idoso em sua plenitude, ele está cometendo um crime, inclusive até o crime de abandono. Existe o crime de abandono quando a família não abastece o idoso como ele deve, tanto na questão financeira como na questão de cuidados. Okay? Outro ponto a ser tocado, também temos a questão da violência infantil, que é uma temática assim, nunca ser esquecida, a questão das agressões sofridas no ambiente familiar, né? Também podemos abordar aquela questão dos bullying sofridos, dos cyberbullying, que abordamos quando falamos em violência física e violência psicológica. O discurso do ódio, também, doutores, outra forma de violência, às vezes uma violência velada, mas uma violência que causa muitos danos. A violência psicológica no centro de ensino. A crise do sistema penitenciário, doutores, é uma temática muito abordada, já que o Brasil é a terceira maior população carcerária do mundo. O Brasil ultrapassou a Rússia, hoje o Brasil só está atrás dos Estados Unidos e China, uma terceira população carcerária. Os Estados Unidos têm mais de 2 milhões de encarcerados, a China tem em média de 1,6 milhão de pessoas encarceradas e o Brasil ultrapassou na verdade a casa de 600 mil pessoas encarceradas. Lembrando que um preso no Brasil, ele gasta em média, o Estado, nossa população, gasta em média de R$ 1.800 com um presidiário. Então, vejamos que é uma conta alta e vejamos que não há um processo de ressocialização adequado. O que está acontecendo, então, no sistema brasileiro? A legalização dos drogas pode ser comentado também. Essa questão de legalizar, alguns defendem que irá diminuir a incidência, por ser algo que vai tirar a ideia de proibido. O álcool também é uma droga e é utilizada, o cigarro também. Doutores, eu acho que aqui vai uma tendência ultrapassada, né? Eu não quero expor, do meu ponto de vista, completamente, você vai dar seu ponto de vista, mas eu quero que a desculpem, doutores, olha, legalização. Foi feito um pouco rápido, não é questão de desconhecimento, simplesmente o erro na digitação, mas está aí, legalização do uso de drogas. É algo que deve ser pautado analisando os dois pontos, os dois lados das questões, só que, no meu ponto de vista, já está havendo um combate para a redução do tabagismo, que inclusive o Brasil foi homenageado no exterior, porque teve um grande projeto de combate ao tabagismo na sua história. Nossos pais, nossos avós, nossos tios, percebemos que muitos utilizavam o cigarro, o fumo, e hoje nossa juventude, nossa sociedade realmente é um problema que não é eminente pelo fato de poucos jovens hoje fumam o cigarro, esse cigarro que é vendido licitamente. Então, doutores, eu iniciaria com o repertório sociocultural, qualquer tema relacionado à segurança pública, abordando a questão do Código Penal ter sido formulado em 1940. Okay? Então, o Código Penal brasileiro, formulado em 1940, com certeza ele não atende aos requisitos que nossa sociedade hoje ela estabelece. Em 1940, nós éramos um país extremamente rural, nós éramos um país em que existia em média de 50
milhões de pessoas. O Brasil hoje tem mais de 200 milhões de pessoas. Vejamos o quanto a população cresceu, o quanto incharam-se as cidades, consequência disso, o quanto nossa sociedade hoje está bem mais repleta de atitudes criminosas do que antigamente. Se nós só fomos ultrapassar a casa de 70 milhões na década de 70, né? São mais de 50 milhões na década de 70. E lá para cá aumentou 4 vezes mais o número de brasileiros e, consequentemente, a violência em si. Então, você trazer aqui um código de praticamente mais de 70 anos, ele é um código ultrapassado. Ele é um código que chegamos a ideia já praticamente 80 anos, 2020, 80 anos. Um código que deve ser realmente formulado à nossa tendência atual. Todo tema relacionado à questão da violência no grupo familiar, envolvendo a vítima sendo do sexo feminino, nós temos a Lei Maria da Penha. Doutores, mais um adendo à Lei Maria da Penha, que não precisa ser necessariamente um casal, sendo uma relação do ambiente familiar, já é a Lei Maria da Penha. Por exemplo, o pai que agride a filha, Lei Maria da Penha. A dona da casa, inclusive a dona da casa não precisa nem ser o marido, que agride a empregada, que vive naquele ambiente familiar, também é Lei Maria da Penha. Um casal de namorado que já tem aquele vínculo familiar, não precisa nem morar junto, mas frequenta, é tido como uma namorada ou como uma noiva, se houver qualquer forma de agressão, também Lei Maria da Penha, ok, doutores? Então, você abordar essas questões, inclusive com o crime de feminicídio. O que seria o crime de feminicídio? O crime de feminicídio é que crime, quando ele é praticado em virtude da mulher, por ela ser mulher, é aumentado-se a pena. Como assim, professor? Então, qualquer mulher que for agredida ou violentada, ou na verdade aqui feminicídio, como a ideia de homicídio em relação à mulher, vai ter uma pena maior? Sim. Se for no ambiente familiar, se for ato de violência no ambiente familiar, em que a vítima é uma mulher, mesmo que o agressor seja homem ou mulher, nós temos a Lei Maria da Penha. Se for um crime de homicídio relacionado à mulher, pelo fato dela ser mulher, aí nós temos o crime de feminicídio. Por exemplo, a maioria dos casos violentos em que homens assassinam a mulher por fato da esposa, nós podemos entrar com questão de feminicídio, né? Agora, se chegar um atirador atirando, por exemplo, em homens e mulheres de qualquer forma, e uma mulher falece, claro que vai ser homicídio. Bem, qualquer crime relacionado à questão da violência à criança, temos o Estatuto da Criança para tratar como defensora, o Estatuto do Idoso, para qualquer forma desse caso em relação à criança, e o Marco Civil da Internet para tratar qualquer crime relacionado à questão dos meios virtuais. Ok? Eu quero fazer um repertório da minha citação, posso citar a ideia de São Tomás de Aquino, que é um filósofo da Idade Média, que ele abordava que uma lei injusta é lei alguma, não é lei alguma, tá aqui na frente aqui, mas uma lei justa não é lei alguma. Ou seja, a partir do momento que uma lei ela não traz a ideia de justiça, praticamente não é uma lei. A lei e a justiça devem ser equânimes, devem ser similares. Boa ideia de São Tomás de Aquino. Outra ideia que eu gosto muito sobre o filósofo iluminista Boccaccio, quando ele fala o seguinte, inclusive, todo estudante de direito lê esse livro nos primeiros períodos, que é o livro dos Delitos e das Penas, em que há uma frase muito chamativa que fala o seguinte: mais vale a certeza da pena do que a sua força. O que Boccaccio quer dizer com isso? Boccaccio quer dizer o seguinte: olha, não adianta terem penas cruéis, não adianta a tortura, não adianta colocar um preso em locais insalubres, se na sociedade muitas pessoas acreditam que não irão ser presos. Isso dá a ideia de impunidade. Mais vale a sociedade punir e acabar com a impunidade do que colocar umas penas cruéis. Professor, mas será que realmente penas cruéis não desestimulam o ato, não? Olha, doutores, os países que têm os menores índices de reincidentes são os países em que trabalham menos na questão de crueldade nos sistemas prisionais. Por exemplo, no Brasil, tem um índice que 80% da população carcerária retorna a ser presa e retorna ao sistema carcerário.
em países como a Noruega, que trabalham de uma forma de ressocialização, inclusive tem até televisões em cadeias, em presídios na Noruega, o índice de retorno é apenas de 20%. Eu não estou dizendo aqui que vamos colocar televisões para os nossos presidiários. Não, tem um exemplo que acontece lá, se funciona, se é por causa disso eu não tenho conhecimento. Eu sei que o processo de ressocialização, sim, aí vai depender de qual política pública que o Brasil quer adotar para ressocializar. Ou seja, mais vale a ideia de saber que será punido do que a força da punição. Como, por exemplo, a ideia do Brasil, 90% dos crimes e homicídios no Brasil são arquivados. Por quê? Porque não há uma investigação completa, não há uma inteligência que faça com que o criminoso seja punido. Enquanto que na Inglaterra, pelo contrário, 93% da população dos crimes são realmente solucionados e chegam até o final com o criminoso. Temos uma ideia também do grande Charlie Chaplin, né, que é o grande gênio do cinema mudo. Doutor, essa questão, quando fala grande gênio do cinema mudo, é muito interessante, é importante para acrescentar no seu texto. Lutemos por um mundo novo, um mundo bom que todos assegura o ensejo de trabalho que dê futuro à juventude e à segurança e à velhice. Esse tema essa citação de Charlie Chaplin, ela tem muita tendência a abordar qualquer tema que relaciona à segurança. Vai de juventude até a velhice. Não é juventude e velhice, ou seja, de um até o outro. Ou seja, ampara toda a população brasileira. Temos uma frase aqui também de George Orwell, né? Aqueles que renunciam à liberdade em troca de promessas de segurança acabarão sem uma nem outra. Aí vai me ter a ideia de seguir ideias ditatoriais, ou seja, eu renego minha liberdade por uma segurança estatal, por uma segurança de governo, por uma segurança. Só que aí, nesse caso, segundo George Orwell, você fica sem a liberdade e com certeza também sem a segurança. Ok, doutores? Então são citações que você pode utilizar no tema segurança pública. Se você souber encaixar, você encaixa em qualquer tema. Repertório filme. A Cidade de Deus, filme brasileiro muito famoso, que trata muito sobre a questão da criminalidade, especial até de jovens, a criminalidade também da população, como vivem as comunidades no Rio de Janeiro. Que, lembrando, para fazer o aposto, a produção de sucesso no Brasil é muito importante. O filme Tropa de Elite, olha, sucesso aí está aqui do cinema, sucesso do cinema nacional. Carandiru, que demonstra como é o ambiente nos presídios brasileiros. Carandiru, que por muito tempo foi o maior grande presídio brasileiro, esse filme nacional também muito interessante, até recomendo a ler, que trata como é um ambiente, mostra como é um ambiente carcerário no Brasil, para ser repertório para o tema. Questão de Sob Pressão, que é uma minissérie exibida na Globo, também trata muito sobre como é o presídio, como é aquela vida, as problemáticas, a pressão que muitos agentes penitenciários sofrem no ambiente criminal. Nós temos Os Infiltrados, que é um filme americano que fala muito sobre essa questão de muitas vezes a polícia tentando se infiltrar no ambiente da criminalidade, só que de repente ela percebe que existem diversos criminosos infiltrados na polícia. Ou seja, na verdade é uma infiltração mútua. E isso é realmente uma realidade que estimula muito o crime. Se você quiser abordar também, indico como filme. Então, dados. 93% dos homicídios no Brasil não são arquivados, né? São arquivados. O Brasil possui a terceira maior população carcerária do mundo e o Brasil tem a maior taxa de encarceramento por 100 mil habitantes, né? São dados realmente relevantes para o Brasil. Então, vamos lá como é que ficaria a redação sobre sobre os impasses do sistema de segurança no Brasil. Então, vamos lá. No Brasil odierno, aí eu indico essa redação. Eu não aconselho começar da seguinte forma, né? Porque eu acho que essa modalidade é mais interessante quando trouxer a inter-relação, você iniciar com algo mais criativo, aí quando for trazer para a ideia do Brasil, aí sim, trazer no Brasil odierno, aí fica mais interessante. No começo eu não acho tão interessante, certo? Os desafios em torno do sistema de segurança pública apresenta-se como um problema de caráter social que afeta continuamente a população.
Doutores, aqui foi uma apresentação do tema, tá certo? Houve. Eu não achei ela tão chamativa, não achei tão criativa, mas houve uma apresentação. Relembrando, aqui eu não acho interessante iniciar dessa forma, porque ela não vai acrescentar seu texto. Parece mais uma ideia já estabelecida, um clichê. Então, vamos lá. Isso se deve, sobretudo, à falta de recursos e investimentos no poder público, destinando ao sistema de segurança do país, e também a ausência de uma educação mais expansiva, que ensine os indivíduos a respeitarem os princípios sociais. Okay? Doutores, aqui nós temos a problematização a problematização. A falta de recursos e investimentos. Eu acho que aqui passei por uma ideia, eu acho muito vago. Falta recurso e investimento. Parece uma ideia de clichê. Falta recurso e investimento. Que você fala, praticamente torna-se sendo as mesmas coisas, né? E muito vago, é muito como se você tivesse aquela ideia pronta, formada. Falta recurso, falta investimento. Ok? Então não acho tão interessante assim. Então a tese, doutores, logo são responsáveis, são necessárias ações dos órgãos governamentais e sociais visando o enfrentamento da questão. Aqui nós temos uma tese por antecipação de proposta de intervenção a ser trabalhada no texto. Ok, doutores? Que parou um pouquinho a imagem, mas se vocês estiverem escutando aqui minha voz, o importante é o conteúdo. Nós iremos dar continuidade ao texto. Ok, doutores? Então vamos lá. Aqui nós temos o D1, que aborda. Em verdade, na última década, a questão da segurança pública passou a ser considerada problema sério e principal desafio ao Estado de Direito no Brasil. Muito bem, aqui houve sim um top frasal interessante, uma afirmação. Na última década, a questão de segurança pública passou a ser considerada problema sério e principal desafio do Estado de Direito no Brasil. Então vamos lá, vamos ampliar essa ideia. Com isso, os problemas relacionados ao assunto taxa de criminalidade, aumento da insegurança, sobretudo nos grandes centros urbanos. As superlotações dos presídios, somando aos casos de corrupção no país, representam os desafios para o sucesso do processo de consolidação política da democracia no Brasil. Aqui houve uma explanação por meio de exemplos, né? Com esses problemas relacionados ao aumento da taxa de criminalidade, aumento de insegurança, sobretudo nos grandes centros, superlotações dos presídios e casos de corrupção, ou seja, ele citou diversos problemas relacionados à segurança pública no Brasil. Então, lá, conforme preconizado por uma pesquisa feita pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, muito bem, em 2016, o Brasil gasta 1,5% do PIB em segurança pública, o que é considerado pouco se comparado com países como França, que gasta cerca de 2,0% do PIB com segurança. Houve, doutores, aqui tanto um dado histórico, tanto um dado estatístico, como também uma comparação entre o Brasil e a França. Muito interessante também, gostei. Conclusão, dessa maneira, é importante ressaltar a necessidade de mais políticas públicas destinadas ao aumento de recursos para solucionar os desafios em torno da segurança pública. Houve aqui uma proposta de intervenção, muito bem, no tema, aqui na conclusão do parágrafo, também que pode ser utilizada. Todos nós temos aqui o D2, iniciamos aqui com outro sim, que é um conectivo de soma, né? É importante destacar, olha só, nós temos aqui outro sim, é importante destacar o papel da educação no combate à temática, já que assim como preconizado pelo educador brasileiro Paulo Freire, se a educação não pode transformar uma sociedade, sem ela tampouco muda. Muito interessante também essa afirmação fundamentada no repertório sociocultural de Paulo Freire, que trouxe a ideia realmente de educação como meio de, na introdução da português também, como meio de diminuir a criminalidade no Brasil, evidenciando o poder de transformação da educação. No entanto,
a educação oferecida no Brasil pelo sistema público ainda não é expressiva e de qualidade, principalmente em comunidades carentes, na qual muitos jovens acabam recorrendo ao mundo da criminalidade e aumentando os índices de violência e prejudicando o sistema público de segurança. Por isso, um bom parágrafo também. Vejamos aqui que ele fez a citação de Paulo Freire e também comentou sobre ela, né? Ele abordou que Paulo Freire mostrava que a questão da educação era essencial para isso, só que, no entanto, o Brasil não oferece uma educação de qualidade, principalmente realmente no setor das pessoas menos abastadas, que faz com que muitos, olha, não fala que, por que não é um preconceito? Porque a partir do momento que fala que muitos jovens acabam recorrendo ao mundo da criminalidade, é uma verdade. A partir do momento que você fala que todo jovem na favela torna-se criminoso, aí sim é um preconceito. Mas quando você fala realmente que alguns jovens, muitos, entram no mundo do crime, falta de oportunidades, aí é um dado real que você pode utilizar. Então vamos lá. Com isso, doutores, vamos para a conclusão que iniciamos com o conectivo conclusivo. Dessa forma, parafrasear a tese, torna-se evidente a necessidade de superar os desafios em torno do sistema de segurança do Brasil. Temos o top frasal aqui, que mostra a importância da necessidade de superar os desafios em torno do tema segurança pública. Para tanto, o governo federal, encontramos o agente, governo federal. Eu, doutores, eu aconselho um lugar sempre mais específico possível. Além do governo federal, utilize o Ministério da Segurança Pública, o macro-ministério, né, da Segurança Pública, isso é mais interessante. Temos o agente, agora vamos para a ação. A ação é criar o quê? Políticas para distribuir mais verbas para melhorar a segurança na sociedade. Ok? Então, nós temos aqui o agente, governo federal, nós temos a ação, que é criar políticas públicas, e nós temos a finalidade. Para quê? Para distribuir mais verbas para melhorar a segurança pública. Muito bem. Falta agora o agente, o meio, como isso vai acontecer. Cabendo-lhe ainda por meio... Opa, tá certo. Aqui por onde vai o do Ministério da Educação. Aqui é o meio que o governo vai utilizar para trabalhar essa questão de segurança pública. Por meio do Ministério da Educação, investir na escolarização de crianças em situação de extrema pobreza, construindo mais escolas públicas voltadas para esta camada da população e realizando campanhas que insiram as mesmas no meio escolar. Entender aqui que vai encontrar a questão da evasão escolar, impedindo que estes menores fiquem vulneráveis ao mundo do crime. Muito bem. Ademais, cabe às ONGs criar projetos sociais por intermédio de palestras e debates com especialistas mensalmente no âmbito social, visando incentivar os indivíduos a cobrar melhorias no sistema de segurança dos órgãos governamentais. Doutores, aqui essa conclusão eu não quero que ela seja 200 pontos, aqui é uma conclusão 160. Por quê, doutores? Porque vejamos que ela não está bem detalhada como deveria. Professor, mas ele expôs diversas agências, resolveu o problema. Não, mas o detalhe não está muito perfeito. Vejamos, olha só. Falou aqui. Cabendo ainda por meio do Ministério da Educação, investir na escolarização de crianças em situação de extrema pobreza, construindo mais escolas públicas. Será que realmente é criativo construir mais escolas? Será que realmente isso é o problema mesmo? Eu vejo muitas situações de Estado, por havendo diminuição do número de pais que têm filhos, há também a diminuição de pessoas jovens na escola. A questão do problema não é falta de escola, é como a escola está sendo trabalhada. Então, acho que um clichê de pedir construção de mais escolas, eu não utilizaria isso. Voltados para a camada da população, realizando campanhas. Essa ideia de campanhas, eu também acho tanto clichê como campanhas. Mas como é que essa campanha vai ser realizada? De que forma? Você pode até utilizar a ideia de campanha, desde que você diga realmente como é que a campanha vai ocorrer. Ok? Onde é que ela vai acontecer, o que é que ela vai abordar, o que é que ela vai trazer de novo. Certo? Que insiram as mesmas no meio. Você tirar essas mesmas aqui também é uma informalidade que você não deve utilizar no texto. Pelo contrário, as pessoas pensam que é bom, na verdade atrapalha o seu texto.
no meio escolar, impedindo que estes menores fiquem vulneráveis ao mundo do crime. É interessante, a finalidade é interessante. Ademais, cabe às ONGs criar projetos sociais por intermédio de palestras. Criar projeto social por intermédio de palestras. Como é que essas palestras vão ocorrer? Como serão esses projetos sociais? O que é que vai se apontar nessa palestra? Por exemplo, quem serão os palestrantes? Por exemplo, eu vou trazer pessoas famosas que viveram na criminalidade e se superaram, ou pessoas que já sofreram abusos ou sofreram atos criminosos. É importante você detalhar isso, né? Debates com especialistas. Especialistas como? Em quê? Na área, pessoas que sofreram. Então, essa conclusão não é que ela está ruim, mas ela não está detalhada, é uma redação nota 1000, certo, doutores? Então, deve haver melhoras nesse sentido, ok? Pessoal, então, fala de hoje. Até a próxima. Tchau.